gente, estamos abrindo novamente o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de vida, que é a característica principal da nova aliança. Hoje nós não vivemos mais através de mandamentos da lei que temos de cumprir como um ritual, porque o ritual, na verdade, ele é morto. Ele é morto porque ele não transmite vida. Então, nós vamos falar, afinal de contas, por que, na verdade, o ministério da nova aliança é o ministério de espírito e vida. Como é que nós vamos falar isso na prática? O que eu tenho que fazer então? Eu sabia que o sacerdote no Velho Testamento ele tinha que cumprir rituais, fazer a circuncisão, ele tinha que jejuar, ele fazia unção com óleo, fazia aqueles atos. Hoje em dia, eu não preciso fazer isso, mas eu preciso fazer o que então? Na prática, eu vou dizer para você que é muito mais difícil, porque você cumprir um determinado ritual e tal, você cumpre aquilo, não são tantos assim, você fez aquilo e acabou. Mas o ministério da nova aliança, você tem que fazer isso constantemente. E a primeira coisa que eu quero dizer, para mim, é a característica mais importante, porque o novo pacto, a nova aliança, não é mais um pacto de mandamentos. Você tem que cumprir esse mandamento, Não. Na nova aliança, no novo pacto, é um pacto de, primeiro, conhecimento da palavra. Segundo, confessar a palavra. Você concorda comigo que para conhecer a palavra custa muito mais do que você cumprir um ritual? O que eu preciso fazer? Não, cumpre isso aqui, 5 minutos você faz o ritual, acabou. Mas conhecer a palavra de Deus, porque não adianta você confessar da boca para fora, confessar o que você quer. O ministro da nova aliança tem essa característica. Ele confessa tudo aquilo que Jesus fez. Ele confessa que a Bíblia disse que está escrito na palavra. Então você tem que conhecer o que está aqui escrito. E a verdade é que a maioria dos cristãos que eu conheço nem conhece a economia de Deus, não sabe o que a palavra diz sobre este ou aquele assunto. Então ela diz, eu não sei, eu imagino. Pois é mais difícil porque você tem que estudar profundamente a palavra. Você tem que entender o que Jesus fez, ele cumpriu a lei, mas aquilo significa que agora é pelo Espírito. Então você tem que conhecer esses fatos. Quem não conhece, não pode confessar. Então na hora que você for ministrar, desenvolver o seu ministério da nova aliança, você tem que dizer, está escrito na palavra de Deus que Jesus fez isso, mas ele cumpriu aquilo e tal. E como está escrito, eu hoje confesso com a minha boca e com o meu coração, no Espírito de Deus, que vai acontecer isso, isso, aquilo. Isso é muito mais difícil, porque é um pacto de conhecimento e um pacto de confissão. É muito mais fácil você dizer, não, eu não quero, é difícil, tem que estudar muito a Bíblia, muita coisa. O que eu faço? Me diz o que eu faço, qualquer ritual eu faço. Por isso se torna muito mais fácil. Mas, então vamos lá. Confessar o quê? Confissão de quê? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Não, ouça isso, não é apenas a palavra escrita. Eu preciso conhecer a palavra e em cima da palavra o Senhor traz a revelação para o meu espírito, para a minha mente, e em cima dessa revelação, é aí que eu começo a confessar. E a revelação tem que ser em toda a Bíblia. Eu não posso dizer, eu estou na Nova Aliança, então só me serve o Novo Testamento. Não. Você tem que conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento, sabendo que um era a sombra e o outro é a realidade. Você tem que conhecer os dois. Em cima disso, você pede revelação. Olha, a Velha Aliança, a lei, o Torá, o Tanakh, o Velho Testamento, ele é letra. Mas se você invocar o Espírito Santo, você vai ter revelação em cima daquilo.
Aí você tem a revelação, você fecha com o Novo Testamento, as duas coisas têm que dizer a mesma coisa, e aí você, com a revelação de Deus, você exerce seu ministério. Isso é muito mais difícil, como eu estou falando. Eu tenho que então aprender a manter a minha confissão. Eu já ouvi uma frase que muitas pessoas dizem, sim, eu sou da Nova Aliança, eu tenho que manter a confissão de mais do que vencedor. Eu já ouvi muito essa frase. Mas a confissão de um mais que vencedor, o que significa mais do que vencedor? É aquela pessoa realmente que não vive a sua vida pelas regras e mandamentos da lei, mas ela confessa aquilo que Jesus fez na vida dela. E para ela saber isso, ela tem que ler, tem que estudar a palavra. E olha, ser mais do que vencedor significa, antes de mais nada, você ter humildade no seu coração para estudar a palavra, para você dizer, não, eu não vou entender isso pela minha mente, pelo meu coração. Não, eu tenho que ter uma humildade, e a humildade me leva a uma confiança em Jesus Cristo, de poder ler uma palavra. Eu até quero usar a palavra intrepidez, porque no livro de Hebreus, como eu falei ontem, que a gente vai estudar muito aqui do livro de Hebreus, ele diz que nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Eu não tenho que seguir literalmente o tabernáculo de Moisés, porque isso aqui é uma alusão ao tabernáculo de Moisés. E o véu que se rasgou, e ali tem a presença viva agora do Senhor. Então eu tenho que usar isso pela minha confissão, eu tenho que conhecer como era o tabernáculo de Moisés, como eu tenho que conhecer cada passo importante do Velho Testamento. Isso leva tempo. E uma vez que você tem essa intrepidez e confiança, aí você confessa com a sua boca. E uma vez acontecendo isso, Deus cumpre a palavra. A fé não é um mistério, assim, não é uma mágica. Você tem que conhecer fatos, é a certeza de fatos, de coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer por causa da sua confissão. Então, a fé não é uma coisa vazia, etérea, que vem do nada. Não, é em cima de fatos. E a Bíblia diz, que eu já falei isso para vocês em outras aulas, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para ouvir você tem que pregar, você tem que entender, você tem que estudar. Então, veja só, nós temos que proclamar, então, confissão de quê? De tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Eu não tenho que cumprir o ritual, não, na Nova Aliança não. Você vai confessar. Confessar o quê? O que Jesus conquistou. Está escrito na palavra que Jesus conquistou para mim a paz, a alegria, a justiça no Espírito Santo. Então, o que você faz para ter isso? Você confessa, Senhor, eu tenho paz porque está escrito na tua palavra. E a paz é exatamente o que ele conquistou. Então, eu recebo essa paz. Eu não preciso fazer nada. Absolutamente nada. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Eu não sei onde está a minha caneta do quadro, mas depois, enfim, se puder... deve ter ali dentro da minha... no fundo da mala, mas deixa, não é problema. Eu vou dar Hebreus capítulo 4, versículo 14 a versículo 16. Eu sei que tem uns que gostam de acompanhar junto, mas não tem problema. Eu leio sempre o texto, ok? Vou repetir, Hebreus capítulo 4, 14, 15 e 16. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Porque eu disse que o novo pacto é um pacto não de mandamento, mas de confissão. Então vamos ver se é isso mesmo que está escrito na palavra. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Olha a frase agora, 5 palavras importantes. Conservemos firme a nossa confissão. Ele é o sacerdote que penetrou os céus. Então agora,
eu sou um sacerdote da nova aliança. O que eu faço? Mato animais, cumpro certos ritos? Não. Você tem que manter, conservar firme a sua confissão. E ele conclui, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Ou seja, como é que você pode chegar ao trono da graça? Aonde é o trono da graça? É na igreja? Aonde é o trono da graça? Confiadamente, você pode se achegar. É o Santo dos Santos. Porque a própria palavra graça significa a própria vida de Jesus. Só que essa graça é a vida viva. Porque nós sabemos que a vida de Jesus já existia na época da lei e da graça através de sinais, símbolos, festas, cerimônias e rituais, circuncisão. O povo de Israel era circuncidado na carne, era um símbolo da circuncisão de Jesus. Mas na nova aliança já houve a circuncisão, estou dando um exemplo, né? E a circuncisão foi na carne de Jesus. Hoje, a circuncisão ele corta no meu coração qualquer ideia e tentativa de poder andar pela carne, ou seja, eu vivo pelo Espírito. E hoje, como é que eu chego ao trono da graça? Que é a presença viva de Deus. Nós vamos ver que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele fala assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono, ao Santo dos Santos. Qual? O Santo dos Santos hoje não é aquela terceira parte do tabernáculo de Moisés, mas é a presença viva de Deus, que lá existia, mas que hoje é no meu espírito. O Santo dos Santos hoje é o meu espírito, que contata o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, aquele que está sentado à destra de Deus. Então, entrar em espírito, andar em espírito, isso é o que tem que acontecer. Para quê? Ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hoje, se você está numa situação difícil e você precisa de receber socorro numa ocasião, porque mais cedo ou mais tarde a gente sempre vai estar numa situação que a gente precisa do socorro de Deus. E como é que você vai fazer isso? Você vai cumprir rituais de 7 dias ou de 10 dias, de cumprir festas durante períodos como Israel fazia? Isso não vai dar em nada. Você tem que entrar na presença viva de Deus, recebe pelo Espírito de Deus a palavra viva, e essa palavra entra no seu espírito, e do seu espírito ela joga na sua mente. Esse é o processo. Guardou na sua mente. A mente é importante, mas primeiro ela tem que ser revelada no espírito. Entrou na sua mente e você arquivou lá na memória, está lá dentro. Na ocasião oportuna, aquilo que você recebeu por conhecimento e revelação vem à tona e você diz, não, peraí, o Senhor está me dizendo que isso, aquilo. Jesus já operou isso. Ele é a minha circuncisão, eu não tenho que fazer mais nada. Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é a minha segurança na hora da provação. Não adianta você criar um ritual. O Espírito Santo traz a sua mente. Vamos ler também Hebreus capítulo 10, né? Eu estou dizendo que a nossa confissão é muito importante. Porque, olha, como eu disse, para confissão de fé é preciso ter conhecimento, é revelação. E a revelação implica em oração, em estudar a palavra,
para que isso fique impresso dentro da minha mente, do meu coração, do meu espírito. Porque se não for assim, não tem outro método. Conclusão que eu chego antes de mais nada é que ser o ministro da Nova Aliança é muito mais difícil do que ser o ministro da Velha Aliança. Você lembra que os pecados deles, entre aspas, estavam cobertos por um ano, desde que o sacerdote fizesse um ritual que não demorava muito tempo, era só pegar um sangue de animal, pegar um pouco de incenso, misturar e levar, entrava na presença de Deus que estava ali diante do Santo dos Santos, ele jogava aquele sangue, aspergia o aroma do perfume e Deus dizia, por um ano está tudo resolvido. Pronto, por um ano eles podiam fazer qualquer coisa que Deus já tinha perdoado. Mas na Nova Aliança não é um ritual de 10 ou 15 minutos ou de um dia. É preciso manter firme a confissão. Então vamos ver aqui o que Paulo diz também em Hebreus, capítulo 10. Como eu falei ontem, vamos ler muito Hebreus, principalmente aqui no capítulo 10. Eu vou ler versículos 35, 36. Depois vou pular para o 39, porque tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Ou seja, nós precisamos ser constantes, ser firme. Perseverar é manter uma resolução a qualquer custo. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Não abandonar a confiança, porque ela tem um galardão e para isso eu tenho necessidade dessa perseverança, ser constante. Por quê? Ele continua dizendo, para que, estou lendo o versículo 36, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha, isso aqui é tremendo, porque dentro de um mesmo assunto, Paulo fala verdades tremendas. E eu tenho que manter a minha confissão hoje, como a gente acabou de ler aqui, ser firme, como nós lemos antes, que eu posso me chegar com ousadia, com intrepidez, junto ao trono da graça, ao Santo dos Santos, mantendo firme a minha confissão. Por quê? Porque ele explica aqui nas entrelinhas, para que eu, havendo feito a vontade de Deus, eu alcance a promessa. Que promessa é essa que Paulo está falando? Este é um outro assunto, mas eu vou falar rapidamente para você entender todo o contexto. Essa é a promessa sobre o reino milenar que vai acontecer. Eu tenho já falado aqui por alto. Caso você esteja interessado em entrar profundamente nesse assunto, siga paralelamente as nossas aulas, que estão já gravadas também, no blog da missão, a série intitulada, você deve procurar por séries, e essa série chama-se Como se preparar para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Cristo. Obviamente, todos os assuntos implicam na volta de Jesus Cristo e, consequentemente, você vai ver lá que quando Jesus voltar, ele vai instituir o reino milenar. Durante 1000 anos, o Senhor Jesus e aqueles que forem vencedores, aqueles que são ministros da nova aliança, que perseveraram, vão reinar com ele. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas eu quero dizer para você o seguinte, entre lá e procure se informar a respeito dessas aulas, porque a nossa série aqui é sobre a lei, o ministério da nova aliança, que é o ministério da lei do Espírito e vida. Então, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu vou acrescentar aqui, vou botar entre parênteses, porque pelo contexto é isso. A promessa do reino milenar. Agora vamos continuar no versículo 39, como eu falei, Hebreus 10, eu li 35, 36, e agora vamos ver o que diz o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé, ou seja, da vida, para a conservação da alma. Vamos voltar aqui. Nós não somos, disse Paulo, dos que retrocedem, dos que voltam para a perdição. Dentro do contexto aqui não tem nada a ver com você perder a sua salvação e perdeu, retrocedeu. Aqui tem a ver, no contexto, retroceder para a lei, para as obras da lei, para os rituais, para os mandamentos. Ele disse, não, nós não vamos voltar a praticar esses mandamentos, as ordenanças. Nós somos da fé, nós vamos praticar a fé. Ou seja, através da nossa confissão daquilo que Jesus fez. E olha, o interessante é que essas 4 últimas palavras aqui, nós somos não dos que retrocedem para a lei, mas somos da fé para a conservação da alma. Eu teria que estar explicando para você aqui, poxa, para conservar a minha alma, o nosso problema é a nossa alma. E uma das qualificações para poder reinar com Cristo é exatamente tratar com a nossa alma. Ou seja, se você receber a salvação da sua alma hoje, esse é um outro assunto paralelo, como eu disse, a respeito dos últimos dias, como se preparar para isso. Porque espiritualmente você já está preparado. Quem creu em Jesus como Senhor e Salvador já resolveu o problema da eternidade. Você vai viver eternamente com o Senhor. Não tem como absolutamente você perder a sua salvação, porque Jesus disse que a salvação que Ele deu, ela é eterna. Ou seja, se é eterna, não tem como perder, ninguém perde. Ah, mas então, eu já ouvi muitos pastores, muitos líderes, dizendo que retroceder para a perdição é cair, é perder a salvação. Não, é voltar para as práticas da lei. Nós temos que entender que Hebreus 10, aliás, o livro todo de Hebreu fala sobre o Velho Testamento comparando com o Novo Testamento. Então é voltar para os rituais. E a conclusão que eu chego agora é que quando falta a firme confissão de fé em cima do conhecimento, isso faz com que muitos cristãos, por não viverem por fé, ou seja, pela confissão do que Jesus fez, eles optam para viver pelos rituais, porque é muito mais fácil. Eu não sei o que Jesus fez, eu só conheço alguns versículos, isso, aquilo. Não! Você acaba vivendo de um modo legalista, ou seja, praticando as obras da lei e não esperando inteiramente na graça. Que viver na graça, gente, é exatamente viver na base da confissão do que Jesus fez. E para isso, como eu digo, você tem que estudar muito a sua palavra. A razão do nosso ministério está voltado por um aprofundamento da palavra, mas aprofundamento mesmo, porque quanto mais você conhecer a palavra em profundidade, você será um sacerdote muito mais equipado. Você vai conhecer as riquezas insondáveis, aquelas que estão lá no fundo, né, do Espírito. E o Espírito Santo é que vai lá e prescruta as coisas do Espírito de Deus e revela. Não viva superficialmente. Não tenha Jesus apenas como alguém que pode te dar paz, alegria, salvação e conseguir um emprego novo, ou conseguir para você uma pessoa amável que você possa conviver eternamente. Aqui, eternamente não, aqui, né? Mas, pelo contrário, você tem que buscar as coisas lá do alto, porque esse sacerdócio da nova aliança, esse é eterno. É um sacerdócio eterno, não é como o sacerdote da velha aliança. Então, com conclusão, o conhecimento e confissão vai fazer com que eu receba a herança em Cristo Jesus. Não só agora, eu vou viver uma vida realmente autêntica, na profundeza de Deus, uma vida sem frustrações, porque a lei te obriga a fazer coisas, as pessoas dizem, olha, cumpre o mandamento que você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo.
Vou te dizer uma coisa, você vai conseguir mais frustração do que propriamente a vida verdadeira. Porque se disseram para você que quando você pratica esse ritual ou aquele, você vai conseguir alguma coisa, não é verdade. A verdade é que a nossa confissão do que Jesus fez, e a Bíblia diz que ele zela para cumprir a palavra dele. E a palavra dele que está em voga é a palavra da nova aliança. Então, eu quero encerrar este ponto agora, porque nós vamos começar agora a falar sobre o mesmo assunto, dentro da mesma ótica, sobre o ministério da lei e da graça. E nós temos que analisar aqui coisa importante. Vai ser o tema de hoje, né? Vou abrir uma nova parte aqui dentro do nosso estudo da aula de hoje. Eu vou pedir que você abra sobre, em 2 Coríntios capítulo 5, preste atenção, 2 Coríntios capítulo 5, apenas 2 versículos, que vai ser o tema da aula de hoje. E o tema é o Cristo da carne versus o Cristo ressuscitado. Todo mundo sabe que Jesus veio em carne, não é isso? E durante 33 anos ele viveu em carne, sendo que o ministério dele durou 3 anos e meio, enquanto ele estava em carne, tá? E depois nós vamos ver... Deixa eu ler primeiro o versículo, os 2 versículos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17, e a gente vai fazer algumas considerações para que você entenda, e vou tentar ampliar um pouco mais, comparando o que Jesus fez, comparando com a lei, com a graça, o que ele veio fazer, se ele veio cumprir, se ele já cumpriu. Enfim, eu não quero, como é que diz, ficar falando mais do que deveria, porque esse é um assunto, como eu tenho falado para vocês desde o início, é um assunto um pouco técnico, mas ao mesmo tempo ele é muito prático. Mas precisa que você acompanhe este raciocínio, leia comigo estes textos, para que a gente possa conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ou seja, com aquelas que estão escritas e com aquelas que são reveladas em cima do que foi escrito. Vamos ler então. Paulo diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes, veja que expressão, que afirmação ousada. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Se você conheceu Cristo segundo a carne, hoje, Paulo está dizendo, hoje a partir do dia que ele escreveu, falou isso, né? Ou seja, logo após a morte de Jesus, né? Ele disse, não podemos mais conhecer a ele segundo a carne. Porque ele diz aqui, concluindo, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quais são as coisas antigas que já passaram? Ele começa fazendo uma afirmação. E é isso que eu quero explicar. Porque Jesus, na verdade, ele se manifestou basicamente de 2 formas, de 2 maneiras, completamente distintas uma da outra. E a primeira maneira com que Jesus se manifestou foi exatamente em carne. A Bíblia não diz que Deus é espírito e ele veio habitar no meio do homem, e para que o homem pudesse vê-lo, ele teve que habitar num corpo de carne. Ele nasceu de Maria, da Virgem, né? Ele cresceu e dentro daquele corpo, porque Jesus tinha um corpo, essa foi a primeira maneira, ele veio em carne. Aí você pergunta, mas por que ele veio em carne? Qual foi a razão dele vir em carne? E tem uma razão. E a primeira você vai dizer, não, porque o pastor sempre fala,
Jesus veio em carne porque ele, na verdade, tinha que experimentar o que o ser humano passa para ele poder nos salvar das nossas mazelas, dos nossos pecados, das tristezas. Isso é uma verdade. Ele veio em carne para isso, mas talvez você vá se surpreender agora. A primeira razão porque Jesus veio em carne foi para uma razão, para que ele pudesse cumprir a lei. Ué, mas Jesus veio em carne para cumprir a lei? Exatamente isto. Porque ninguém, durante 4.000 anos de história, porque quando Jesus veio, passaram-se 4.000 anos no Velho Testamento e o povo de Israel, ninguém conseguiu cumprir a lei. E alguém tinha que cumprir a lei para que a gente pudesse apaziguar o coração de Deus e sermos aceitos novamente por Ele. Então Deus mandou o próprio, eu diria, Ele mandou a si mesmo em forma de carne, como Jesus veio, de corpo humano, para que Ele pudesse cumprir a lei. Ele cumpriu a lei por mim e por você. Por que você está tentando cumprir a lei? Eu disse que então ele veio em carne para cumprir a lei. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, 2 versículos, versículo 17 e 18, que fala exatamente sobre isso. Eu poderia usar aqui muitos textos, mas a gente não vai se prolongar demasiadamente, só para você entender que ele veio em carne para cumprir a lei. Olha o que ele diz nesse texto. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Puxa, durante 4.000 anos o povo de Israel recebeu a lei e ninguém cumpriu. Por isso que Jesus disse, eu vim em carne, eu vim não para revogar a lei, vou acabar com a lei. Não, eu vim para cumprir. Essa é a razão. E ele continua dizendo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, isso aqui é um dos versículos, tem muitos textos, mas como o nosso assunto não é a se aprofundar no caso aqui, então guarda isso, as duas manifestações de Jesus. Primeiro ele veio em carne para cumprir a lei. Guardou isso? Ok. A segunda coisa, Jesus veio em espírito, como o Cristo ressuscitado. Lembra do versículo inicial de 2 Coríntios? Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, ou seja, o Cristo segundo a lei, já agora não o conhecemos deste modo. Por isso que Paulo diz aqui, nós vamos ler novamente, que o sacerdócio dele foi um sacerdócio eterno, não segundo a lei, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que eu vou falar já isso para você. Mas vamos voltar um pouquinho. Jesus veio em espírito como Cristo ressuscitado, para se tornar o quê? Se o propósito dele, veja só, eu não falei que ele veio em carne para cumprir a lei? Agora ele veio em espírito para se tornar um sacerdote com poder e vida. Então essas são as duas manifestações do Senhor. Em carne para cumprir a lei e em espírito, o espírito da ressurreição, para ser um sacerdote que agora vai interceder com poder e vida sobre aqueles que são dele. Sacerdote ressuscitado, exatamente por isso. Por isso que Paulo disse aí, agora não conhecemos mais segundo a lei, mas segundo o Espírito e vida. Eu queria que você começasse a ruminar estas palavras, que você começasse a entender que esse sacerdócio da nova aliança, nós temos um sacerdote de Espírito e vida,
é pela ressurreição, não é mais para cumprir mandamentos, porque ele já cumpriu toda a lei. O que você tá querendo cumprir? Algo que Jesus já fez? Você tem que sim manter a sua confissão do que ele fez. Isso é diferente e isso é mais difícil. Então, eu usei essa aula como base para mostrar que o sacerdócio dele eterno, do Cristo ressuscitado de espírito e vida, esse é o que interessa. É esse que você tem que conhecer agora, daqui para frente. Ok? Então um abraço para vocês, amanhã a gente está aqui de volta e vamos continuar ministrando essas riquezas insondáveis desse grande sumo sacerdote com poder e vida. Receba a vida e o poder do Senhor no teu coração, no teu espírito, em cima da palavra escrita, porque essa é a verdade e a vida é a revelação dessa verdade. Até amanhã, aquele abraço.